Nós vamos iniciar com um tema crucial, um tema que evidentemente não é apenas atual, mas guarda todo um percurso histórico de longa data, mas que agora tem um peso talvez assim ainda mais significativo, que são as relações entre Brasil e Estados Unidos, na perspectiva de uma relação assimétrica. E nós vamos tratar desse tema a partir de um conjunto de eixos. E eu vou apresentar os eixos e, sucintamente, os colegas que participam aqui presencialmente da mesa e um colega que está à distância, e já agradecendo em nome da coordenação a participação. Nós vamos iniciar na seguinte ordem: as relações econômicas, com o nosso colega Leonardo Ramos, que é professor da PUC Minas e também lá do Programa de Relações Internacionais, é doutor em Relações Internacionais pela PUC-Rio, bolsista produtividade do CNPq e é pesquisador do INEU. Depois, na sequência, infraestruturas críticas, o nosso colega Marco Sepi, que é professor titular do Instituto de Relações Internacionais na Universidade de Brasília, é pesquisador de INEU, foi diretor da Escola de Inteligência e diretor adjunto da ABIN. Foi professor visitante em várias universidades no Brasil e no exterior. Depois, na sequência, o tema das relações militares Brasil e Estados Unidos, com Hector Stampierre, que é professor titular da Unesp, doutor em filosofia pela Unicamp, é coordenador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, bolsista produtividade do CNPq e é pesquisador do INEU. E vice-coordenador executivo do Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais da Unesp, que é a instituição que nos acolhe nesse dia, ou nesses 2 dias, hoje e amanhã. O outro tema, democracia constitucional e direitos humanos, com a participação do professor Andrei Kerner, que é professor associado do Departamento de Ciência Política da Unicamp, doutor em Ciência Política pela USP, bolsista Produtividade pelo CNPq, e é o coordenador do INCT INEU. O Andrei tem trabalhado um tantinho mais nos últimos meses, né? Então, mas ele fez questão também de participar dessa mesa. Então, agradecemos a presença de todos e todos vocês, e vamos então iniciar propondo 20 minutos. Eu tenho aqui 2 pequenos cartazes, pouco simpáticos, mas eles são eficientes, e eu vou indicar o tempo a partir deles. E o cartão vermelho é vermelho, o som será cortado na brincadeira. Então, por favor, Leonardo Ramos, muito obrigado. Oi. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Andrei, Samuel, Neuza. Eu tinha uma apresentação, não sei se foi ou se não foi. Fiquei pensando que podia ter o cartão. Quando eu era adolescente, jogava bola no futsal, tinha o cartão azul. Você era suspenso por 2 minutos. Tinha um outro que você podia ser expulso, mas com substituição. Então você pode tirar o cara. Né? Começar de novo. Bom, eu vou começando então. E vamos ver se parece. Eu precisava dos dados ali que eu coloquei, porque tem uns gráficos, mas enfim, eu lembro deles. Mais ou menos, se eles não aparecerem. Quando a gente... Deixa eu... Você está marcando o tempo, mas eu vou marcar aqui também. Quando a gente começa a falar, né, vai pensar sobre a questão de relações econômicas, né, Brasil, Estados Unidos, a gente vai conversar pensando
na questão, né, no costume, pelo menos desde que eu acompanho o INEU e esses encontros anuais, né? Talvez a primeira grande questão que vem à mente quando vai pensar a questão de relações econômicas, Estados Unidos, essa dimensão assimétrica de relações econômicas Brasil e Estados Unidos, vem à mente a questão do tarifaço, não é? Ou vem à mente a questão das relações não só econômicas, mas mais particularmente as relações comerciais, não é? Brasil e Estados Unidos, e as dinâmicas do tarifaço recentemente. Até tinha lá um histórico desse tarifaço na apresentação. Mas aí, pensando, quando comecei olhando para isso e pensando no convite, começou a me incomodar o fato de pensar o seguinte, como diria... chegou. É isso aí. Como diria a Brodel, entre a história dos eventos e a longa duração tem a conjuntura, né? E nesse sentido, eu pensando dentro do significado que alguns vão dar para essa ideia de conjuntura na leitura brodeliana, eu tenho para mim que seria mais interessante, até para dar sentido ao próprio tarifaço em alguma medida, né? Uma preocupação menor com a questão dele e mais com essa dimensão conjuntural, né? Agora, eu passo ao espaço. Pode passar 2, eu acho. Porque aí no primeiro vai ser... Volta. Esse é o histórico do tarifaço, a gente olhar uma série de dinâmicas, mas passa mais um, por favor. Não, mais um. Isso. Então, a gente olhar para essa questão do contexto da conjuntura como um contexto repleto ou caracterizado por uma série de desconexões, né? Porque a gente vai ter também, nesse contexto das relações, querendo ou não, das relações econômicas Brasil-Estados Unidos, outros atores intimamente envolvidos, como é o caso, majoritariamente, da China, mas dentro também de um contexto mais amplo, que é a questão do BRICS, da expansão do BRICS, e as possibilidades que essas dinâmicas se colocam num contexto de transformação da ordem, né, de mudanças da ordem internacional. Então, nesse sentido, eu queria mostrar alguns dados para a gente poder pensar a respeito disso. Passa, por favor. Porque eu queria propor um exercício para olhar umas questões. Então, ali, uma série agregada das relações comerciais, a exportação brasileira de 2009 a 2005. Peguei 2009 para pensar só um recorte de surgimento do BRICS, onde a gente vai ter, então, o que eu estou chamando de RICS, né? Porque o Brasil não exporta para ele mesmo, então eu já coloquei RICS e RICS Plus, né? Então, você percebe ali, a partir de 2016, a China cada vez, principalmente a China como elemento-chave nessa inflexão da curva, né? Onde vai se tornando, então, cada vez mais relevante para o Brasil, em termos das suas exportações, e a exportação dos Estados Unidos, mais ou menos, se mantendo ali com alguma inflexão no verde, né? Mas a exportação brasileira para os outros países do BRICS, como tendo um papel fundamental para a balança comercial brasileira, e perceba o potencial não tão desprezível, né, dos países do BRICS Plus, né, e que eu não estou contando os países parceiros, né, só os países, e a Arábia Saudita incluída, mesmo estando na fronteira, mas com a Arábia Saudita incluída. Então, se a gente somasse as duas curvas, ficaria ainda mais intenso. Passa mais um, por favor. Aí, no caso das importações, mais ou menos a mesma lógica, sendo que Estados Unidos já tem uma importância maior, né, com a curva do meio. A importação, então, do BRICS Plus bem menor,
mas a importação dos países do BRICS significativa, né? Principalmente se a gente pensar o caso chinês e também o caso, nesse ponto específico, a importância também de alguns produtos específicos da Rússia, né? Mas percebam, aqui eu estou... Lembra do que eu falei no início, né? Quando a gente vai pensar relações econômicas nessa história dos eventos, a gente vai lembrar do tarifaço, ou seja, a ênfase na leitura automaticamente é pensar as relações econômicas como relações comerciais, né? Toda vez que vai aparecer essa questão de BRICS, de alguma maneira, vai falar da importância comercial, né, que a China e os BRICS podem ter, um potencial de diversificação de pauta exportadora, os programas de reprimarização, etc, etc. Toda essa conversa aqui que ela vai surgindo nesse contexto. Mas eu queria pensar uma outra questão. Passa mais um slide, por favor. Que diz respeito... Mas você voltou. Não tô... Aí. Que é o estoque de investimento direto estrangeiro, investimento estrangeiro direto, né? A comparação disso. Então, ali eu tenho, de 2010, são os dados que o Acamex vai dar ali, a 2024 dos Estados Unidos, chegando, obviamente eu não enxergo daqui, mas é 0,27 trilhão. Não é? O estoque de a entrada de investimento estrangeiro direto para os Estados Unidos. Passa mais um, por favor. E ali múltiplos países são a Rússia, a Índia, a China, Estados Unidos. Vai chegar na casa de 50 e poucos bilhões. Ou seja, ali a gente já começa a perceber uma inversão da tendência, né? Ou seja, a importância estadunidense no que concerne a investimento estrangeiro direto para o Brasil é muito mais significativo do que a importância dos países do BRICS ou, particularmente, da China. Passa mais um slide, por favor. Que esse aí seria, então, os países do BRICS Plus sem... Agora me fogem quais são. Etiópia... Eu acho que Etiópia, Arábia Saudita e Irã, que nem dado tem na Camex de investimento estrangeiro direto para o Brasil, né? Então, ali nós estamos... Eu acho que eles devem entrar na categoria outros países, eles devem entrar todos ali juntos, porque nem tem... São esses três que não tem nem... Imagino eu que não tem nem dados significativos para poder gerar o gráfico. Então, e a gente percebe que é um volume bem menor, né? Então, qual que é o ponto que eu queria... E se você conversa com alguns colegas, né, do Itamaraty, por exemplo, né, tem alguns colegas que já me relataram isso, né, que na questão comercial, enfim, uma certa percepção de que é isso mesmo, né? Estados Unidos, a China é o principal parceiro, etc., do Brasil, mas que na parte de investimento há uma posição mais assertiva americana, né, em termos de o que a gente percebeu no que diz respeito à questão da tecnologia do 5G, ou aquelas essas questões todas. Passa mais um, por favor. E quando a gente compara, por exemplo, e aí a gente percebe exatamente a questão, por exemplo, das dificuldades associadas, ou dos dilemas associados à entrada do Brasil no Belt Road, por exemplo, né, onde aí a gente vai ter exatamente o volume de recursos para investimento em infraestrutura, investimento estrangeiro direto. E quando a gente pega aquele dado que lá atrás eu tinha colocado, que BRICS, ou países do BRICS, agregado, dava por volta de 50 e poucos, 60 bilhões de dólares de estoque de investimento estrangeiro direto, e mesmo o Brasil sendo o terceiro maior parceiro da China em investimento estrangeiro direto nos últimos anos, e particularmente os investimentos em carros elétricos e outros setores especificamente, no que diz respeito só ao investimento da China para a América Latina em infraestrutura, é o dobro do que o Brasil já recebeu dos países do BRICS. Ou seja, tem um potencial maior de investimento em infraestrutura ou de investimento estrangeiro direto de outros parceiros,
sem ser os Estados Unidos. Só que aí entra uma questão, e aí a gente vai percebendo alguns elementos associados a isso. Mas, e aí eu fecho, vou caminhando para o finalmente aqui da minha fala, porque eu não quero tomar nem cartão amarelo, do Samuel, que ele já me ameaçou aqui, que a questão é a gente pensar que o investimento estrangeiro direto, de um jeito ou de outro, isso remete a leituras clássicas do processo. Né? Porque, usando a linguagem o porquê disso, né? Usando a linguagem, por exemplo, do David Harvey, né? Investimento estrangeiro direto é um elemento fundamental como forma de associação de deslocamento temporal e espacial do excedente. Né? Ou seja, o processo de absorção do excedente de capital e investimento estrangeiro direto é fundamental. Então, nesse sentido, o processo em termos estruturais e de interesse estadunidense, é a forma como eu entendo, então é o que eu coloco para a gente conversar depois, né, debater e eu ser xingado, é que para os Estados Unidos o investimento estrangeiro direto é que é o ponto fundamental como forma de garantir a absorção desse excedente de capital americano e de manutenção de certos processos de controle de certos setores produtivos, etc. Né? E, por outro lado, a percepção brasileira desses limites, ou seja, olhar para o lado brasileiro, a gente percebe o comportamento. Você pega, por exemplo, a visita do Lula à Ásia, a visita à ASEAN, etc., alavanca alguns elementos, mas, em larga medida, são acordos que vão girar em torno de parcerias em relações comerciais, abertura de mercado, né, para produtos brasileiros, ou acordos nesses termos. A dinâmica que mantém o complicado nessa história, né, eu queria colocar é que aquela dinâmica que mantém a relação com os Estados Unidos, os termos em que ela se estabelece, né, ela não é alterada no final das contas. O seu cerne não é abalado ou questionado na medida em que esses elementos associados aos investimentos estrangeiros diretos não são alterados e não há perspectiva de alteração de médio prazo desse processo. E isso vai ter todo um desdobramento para pensar as próprias relações, a simetria dessa relação econômica, das relações econômicas Brasil-Estados Unidos. Né? Então, por isso, voltando ao início, é que eu acho que, obviamente, a discussão sobre tarifaço ela é importante, mas uma leitura mais conjuntural de como que vão se colocando as relações econômicas Brasil e Estados Unidos, no sentido mais amplo, de pensar as diferenças entre as relações comerciais, as particularidades, melhor dizendo, das relações comerciais Brasil e Estados Unidos e outros parceiros, face às relações de investimento estrangeiro direto Brasil e Estados Unidos face a outros parceiros, traz elementos muito, muito importantes, significativos para a gente poder entender. Num contexto de transformação, de mudança da ordem internacional, possibilidades, dilemas e maneiras de inserção internacional do Brasil no que diz respeito à ordem econômica internacional. Obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Eu pergunto, Rafael, Catarina, o nosso colega Marcos Sepic já está online? Ele já pode... Estou. Muito bem, Marcos Sepic, já está postos. Então, por gentileza, a questão das infraestruturas críticas com o professor Marcos Sepic. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Samuel. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer enormemente não apenas o convite para participar dessa mesa no nosso seminário anual do INEU, mas também a tolerância de todos os colegas com esse imprevisto que me faz participar online. Eu gostaria muito de estar aí presencialmente com vocês, mas eu tenho um outro evento que eu não pude recusar agora em Brasília à tarde, então não daria tempo de retornar. Queria parabenizar também o professor Andrei Corno, o professor Samuel, e em nome deles, toda a equipe, né, que está botando em pé essa terceira edição do INEU como Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, e anunciar, eu não vou fazer uso de uma apresentação para a gente poder ser mais ágil, anunciar então que o que eu pretendo
discutir com vocês ou apresentar para posterior debate vai na mesma linha do que o Léo acabou de apresentar, da dependência que se cria com o investimento, né? Nós temos uma situação, no que diz respeito às infraestruturas críticas, que estão na interface entre economia política internacional e segurança internacional. E é sobre isso que eu gostaria de falar, destacando, dentre essas infraestruturas críticas, um conceito, né, que é o de infraestrutura digital pública. Tá? E aí, na área do digital, os nossos principais desafios nesse momento. Bom, o Brasil definiu legalmente o que é uma infraestrutura crítica apenas em 2018, né? Já nos estertores do governo Temer, com o decreto 9.573, que instituiu uma política nacional de segurança dessas infraestruturas críticas. Então, na legislação brasileira, as infraestruturas críticas são instalações, serviços, bens e sistemas cuja interrupção ou destruição, né, provoca sério impacto social, ambiental, econômico, político, para a segurança do Estado e da sociedade. Algumas áreas, esse decreto ele foi traduzido depois numa estratégia de política, foi traduzido numa estratégia, num plano, mais ou menos na mesma lógica que os militares usam na defesa e também usavam, né, na área de inteligência. Mas nessa legislação, né, via decretos, o Brasil definiu como áreas prioritárias para serem consideradas as infraestruturas críticas, os setores de energia, transporte, águas, telecomunicações, finanças, biossegurança e defesa. Né? No arcabouço institucional brasileiro, o Gabinete de Segurança Institucional é nominalmente o órgão responsável, um órgão responsável central, e isso já depois será retomado como um dos aspectos assim da nossa fragilidade, vulnerabilidade ou dependência. Em 2024, a bem da verdade, foi instituído um Comitê Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas. Tá? Agora, o que eu gostaria de destacar aqui é que a gente mais ou menos replica a definição legal que os Estados Unidos adotaram já em 2001 no Patriot Act, né? Lá na Lei de Proteção de Infraestruturas Críticas, que está no capítulo 42 do Código dos Estados Unidos. A definição é muito semelhante à nossa, inclui sistemas e ativos físicos ou virtuais tão vitais para os Estados Unidos que a sua incapacitação ou destruição teria um impacto debilitante na segurança militar, na segurança econômica, na saúde pública ou em qualquer combinação dessas inseguranças. Lá nos Estados Unidos, o Departamento de Segurança Interna, o Homeland Security, é o responsável pela coordenação geral de proteção de infraestruturas críticas, mas cada setor desses que estão designados na legislação tem uma agência específica para aquele setor. Então, por exemplo, na área de energia, é o Departamento de Energia que é responsável pela segurança das infraestruturas críticas do setor energético nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também foi estabelecido pela legislação de 2001 um Centro Nacional de Simulação e Análise de Infraestruturas, né, para prover informações e tal. Ele classificam áreas muito parecidas com as nossas, quer dizer, ou seja, a legislação brasileira de 2018 ela segue um padrão da OTAN, mais ou menos, do Reino Unido é semelhante também, de classificação das áreas prioritárias: energia, telecomunicações, serviços financeiros, água, transporte, saúde pública, defesa, alimentos, química e sistemas de informação. E é isso que eu gostaria de destacar, que desde 2001, uma coisa que nós em 2018 não incluímos ainda, né, eram, de maneira mais explícita, eram os sistemas de informação, as bases de dados e as infraestruturas digitais, né, como infraestruturas críticas. Isso nos Estados Unidos é feito já há mais de 20 anos. Né? O que a gente faz com esse conceito de infraestrutura crítica, então, na nossa discussão sobre relações entre os Estados Unidos e o Brasil? Tá? Um caminho seria, e é necessário que se faça isso, não vou fazer aqui, tá? Mas comparar as assimetrias organizacionais e de capacidades existentes entre o Brasil e os Estados Unidos, tanto no que diz respeito às infraestruturas propriamente ditas, quanto no que diz respeito à capacidade do Estado de neutralizar ameaças e reduzir vulnerabilidades envolvidas, então, na proteção dessas infraestruturas críticas. É um caminho de política comparada
né, que eu acho que faz muito sentido quando discutimos as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas eu queria destacar, então, nesse conceito de infraestrutura crítica, três noções para o nosso desenvolvimento, do nosso debate aqui. O primeiro é que só faz sentido falar de infraestrutura crítica se a gente pensar em termos relacionais, quer dizer, quais são as interações estratégicas entre os atores que constituem ameaças plausíveis a essas infraestruturas críticas. E também ela tem uma dimensão estrutural ao mesmo tempo, porque a maior ou menor vulnerabilidade, né, da segurança de infraestrutura crítica depende também de aspectos que não se constituem, como disse o Léo, nas conjunturas, né, que são relações mais estruturais. O segundo aspecto, que eu acho que vale a pena destacar, é que, diferentemente da normativa brasileira, então, os Estados Unidos incorporam a infraestrutura pública digital desde o início como uma infraestrutura crítica. E o terceiro é que, considerando o foco, né, desse nosso evento, a combinação de aspectos estruturais e interacionais no que diz respeito às infraestruturas críticas no Brasil e nos Estados Unidos implica numa grande dependência tecnológica brasileira na área digital. Tá? E esta dimensão estrutural, ela foi, digamos assim, atualizada conjunturalmente nesse contencioso desde julho deste ano, né, uma dimensão relacional e mais conjuntural, que nos afetou. O que significa, então, nesse contexto, dependência ou falta de soberania digital, né? Em julho de 2025, eu também não vou refazer o histórico, como disse o Léo, o governo Trump não apenas ameaçou o Brasil, né, e efetivou tarifas da ordem de 50%, mas estabeleceu um conjunto de sanções aos juízes do STF, seus familiares, e abriu uma ampla investigação comercial por parte do USTR, né, na seção 301, contra o Brasil. Na área digital, o governo Trump ele alegou, sem apresentar evidências assim mais empíricas, de que as decisões do STF sobre responsabilidade das plataformas digitais funcionariam como censura no Brasil, né? Censura contra empresas americanas, que haveria discriminação injusta no Brasil por conta da existência do PIX na infraestrutura pública digital do Banco Central, né? E que prejudicaria os competidores americanos, como a Visa e a Mastercard. Ou sistemas de pagamento privados como o Apple Pay, né? E de que nós temos uma proteção de dados hoje excessivamente restritiva, com base na LGPD brasileira, que vai criar barreiras para operações de dados das empresas americanas no Brasil. Só para ilustrar o que significam essas ameaças diretas, né, às nossas infraestruturas públicas digitais, o PIX, né, ele já é utilizado por 76,4% da população brasileira. O GovBR, que está crescentemente se constituindo numa infraestrutura pública digital fundamental para o Brasil, com a expansão da carteira de identidade nacional e uma wallet de serviços, né, públicos brasileiros, ela é acessada por 130 milhões de brasileiros. Então, tanto as alegações quanto as ações do governo Trump nessa conjuntura, eles evidenciaram que, além das vulnerabilidades estruturais, né, de dependência que já existiam, por exemplo, desde 2013, isso ficou evidente no Brasil, quando o caso Snowden revelou a escala, né, e a fragilidade, a capacidade de espionagem e interceptação que os Estados Unidos tinham sobre comunicações tanto do Poder Executivo brasileiro quanto da Petrobras, né, que é o maior ativo no Brasil que nós temos assim de empresa estratégica, tá? Então, essa nova dependência e um risco à soberania brasileira, elas acenderam várias luzes amarelas e vermelhas, né? Eu acho que nos observadores, nos analistas e também em agentes do governo brasileiro nesse período, né, nesse segundo semestre. Só para dar três exemplos antes de encerrar, dessas vulnerabilidades. Na área de dados, no que diz respeito à soberania de dados no Brasil, 60% das cargas de dados nacionais rodam em nuvem fora do Brasil, 90% disso em Big Techs americanas no território dos Estados Unidos. Tá? A computação em nuvem no Brasil já é um negócio de 47 bilhões de dólares por ano, ele cresce a uma taxa de 40%, e o Cloud Act nos Estados Unidos
permite, de maneira extraterritorial, que, requisitado pelo governo americano, todos os dados que rodam, sejam os data centers das empresas americanas no Brasil, sejam empresas nos data centers nos Estados Unidos, possam ser acessados pelo governo de Washington. Na área de infraestrutura, 90% do nosso tráfego internacional de internet passa por cabos submarinos, né? E Fortaleza é um hub mais importante disso hoje. As empresas americanas controlam 11 dos 16 cabos submarinos que a gente tem. Uma das resoluções do BRICS esse ano, sob a presidência brasileira, foi a de constituir um cabo submarino direto ligando os países do BRICS, né? Ainda na área de infraestrutura, embora a gente tenha um satélite de comunicações, quer dizer, o SGDB, nós temos 100% de dependência hoje da Starlink para órbita baixa de comunicações, e altíssima dependência da rede de satélites GPS para posicionamento, navegação, o que influi diretamente na viabilidade de funcionamento de infraestruturas críticas no setor de transporte, telecomunicações, energia e finanças. Quer dizer, nós temos também ameaças permanentes do governo americano desde julho de restrição à exportação de componentes críticos de supercomputação, por exemplo, uma alta dependência em relação aos chips da NVIDIA. E, junto com dados e infraestrutura, nós temos uma dependência também muito grande na área de sistemas, tanto sistemas estruturantes quanto sistemas sistêmicos, tá? Para dizer assim, por exemplo, 99% dos smartphones brasileiros, ou seja, 170 milhões de pessoas no Brasil, usam WhatsApp. Tá? A boa parte das discussões sobre risco à soberania digital que foram feitas desde julho foram feitas em aplicativos da Microsoft, porque a Microsoft controla 98% do mercado de automação de escritórios no setor público brasileiro, e mais de 80% das empresas, grandes empresas brasileiras também, são market share da Microsoft no Brasil. Tá? Os modelos, os grandes modelos de linguagem que a gente utiliza, né, os LLMs, são estrangeiros, e 50% da população brasileira já está usando, de alguma maneira, direta ou indireta, inteligência artificial baseada nesses modelos. Então, combinados a dimensão dos dados, da infraestrutura e dos sistemas, nós temos um risco, pelo lado da soberania digital, muito grande, a ameaças e ataques à soberania brasileira, e o governo Trump atualizou isso. Digamos, ele passageiro, obviamente, mas quaisquer sanções mais generalizadas, baseadas no Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, ou no ato de poderes econômicos emergenciais, né, podem ter uma baixa probabilidade no futuro, mas eles se tornaram atuais neste governo, mas eles têm não podem ser descartados, porque eles têm um impacto catastrófico no funcionamento da economia brasileira, no funcionamento da sociedade brasileira, do Estado brasileiro. E desnecessário dizer que a natureza assimétrica de poder entre o Brasil e os Estados Unidos faz com que o inverso não seja verdade. Nós não temos esse poder de coerção sobre os Estados Unidos para colocar limites ao seu comportamento em relação ao Brasil. O que a gente vai fazer é o que temos feito, apelado para a negociação, para o diálogo, para concessões pontuais, mas para uma postura, né, mais soberanista, e para diversificação de parcerias no âmbito dos BRICS, como também demonstrou economicamente o Leonardo. Isso tem acontecido desde que a Índia, durante a sua presidência, né, no G20, publicizou e universalizou o uso do conceito de infraestruturas públicas digitais. A gente tem trabalhado para aumentar a resiliência das infraestruturas críticas no Brasil, especialmente nessa coisa do digital, mas isso demora tempo. Quer dizer, não é uma situação que a gente mude com um discurso presidencial ou com uma política, um decreto, uma coisa. Isso demora anos, muitos anos. E, portanto, a gente tem que ter, num certo sentido, uma visão mais estratégica, de foco disso, e entender como é que isso se articula com as tendências mais gerais do sistema internacional, né? Se a gente caracterizar a ordem internacional contemporânea de uma maneira como ela pode ser feita, né, multipolar, desequilibrada e desinstitucionalizada, ou seja, ela tem um aumento da conflitividade, do risco de segurança no sistema internacional,
a gente pode destacar a importância dessas infraestruturas para isso, né, para compreendermos esta tendência da ordem. É importante dizer, e eu termino com uma pequena provocação, que o aumento a diversificação, né, tanto de investimentos, mas, portanto, de fornecedores de soluções tecnológicas no digital, ela passa pela China. No que diz respeito ao digital, o mundo, num certo sentido, já é bipolar, assimétrico, né? As capacidades chinesas e americanas são distintas na área digital. E imediatamente, assim que você recebe um primeiro investimento, o segundo investimento de uma fábrica de veículos elétricos, ou de um data center como o da TikTok, ou da penetração de empresas na área de computação em nuvem e inteligência artificial, que no Brasil o market share das empresas chinesas não chega a 8%, né? Imediatamente surgem vozes para falar de uma nova dependência, uma coisa muito parecida com o que a gente escutou na ideia francesa de China-Afrique, né? Uma nova dependência dos países em relação à China, quando, na verdade, nós temos aí praticamente ainda entre 90% e 100% de determinados setores de dependência dos investimentos e dos capitais estadunidenses, né? Então, qualquer aumento de market share chinês nessas áreas no Brasil, seja por meio de investimento direto, seja por meio de parcerias estratégicas com empresas brasileiras, ela não arranha ainda, neste momento, a superfície do que é essa nossa dependência estrutural e a nossa vulnerabilidade diante de riscos e ameaças que foram atualizadas nessa conjuntura mais recente. Era isso, eu gostaria de agradecer a atenção e a paciência de vocês e me colocar à disposição para o nosso debate. Tá? Eu gostaria de disputar esse conceito de neodependência e também de discutir infraestrutura pública digital como infraestrutura crítica. Muito obrigado. Muito obrigado, CEPIC. E agora vamos tratar do tema das relações militares Brasil e Estados Unidos com o Héctor Sampierre. Por favor, Héctor. No, quería agradecer justamente el convite para participar de esta mesa y en este evento que significa una ponte entre o INEU 2 y o INEU 3, y en ese sentido, parabenizo a André y a Samuel y a todo el equipo pelo trabalho que fizeram y longa vida ao INEU. Antes de falar de meu tema, eu não tinha lido, mas aconselho fortemente a leitura do capítulo de Mónica y Marcos, que es sobre este tema, justamente relaciones militares entre Brasil y Estados Unidos, que va a cubrir las lagunas, as lacunas que pueda ter mi presentación y los erros que pueda cometer en ella. Entonces, recomiendo fuertemente esa lectura. Mas a relación entre los militares brasileños y los militares norteamericanos se fortalece a partir de la Segunda Guerra Mundial, es decir, a una participación en la Segunda Guerra Mundial, pequeña, mas es una participación, y ahí comienza a influencia y a dependencia de los militares brasileños con relación a los Estados Unidos. O Brasil teve algunas escolas antes, casi no comienzo do século, es decir, a escola tanto prusiana cuanto francesa, mas finalmente va a ser la escola francesa que va a dominar, digamos, a formación do espíritu militar até a Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, y ya no 49, que se establece la primera escola superior de guerra no Brasil, copia de la Escuela Superior de Guerra de los Estados Unidos, que fue en 48, si no me equivoco, o una data muy próxima, y a Doctrina de Seguridad Nacional, que obedecía básicamente a los intereses norteamericanos, a los intereses geopolíticos norteamericanos de contención ao comunismo. Otra relación muy estreita entre los militares norteamericanos y latinoamericanos en general fue Operación Cóndor, una operación de inteligencia de manutención de las dictaduras militares y de los dos regímenes en América Latina. Mas si bien hay una dependencia tecnológica de los elementos bélicos que compran y que nutren los Estados Unidos, boa parte, o Brasil, boa parte do fornecimento do armamento militar es norteamericano, no únicamente norteamericano, mas es básicamente norteamericano. A doutrina de emprego e o treinamento, o preparo do soldado
brasileiro é determinado basicamente pela formação dos Estados Unidos. Es decir, Brasil es uno de los países que más operaciones conjuntas realiza con los Estados Unidos. Eso se incrementó, no por casualidad, en 2018. Desde 2018 hasta 2025, los Estados Unidos y Brasil practicaron 74 ejercicios conjuntos. Para ustedes tener una idea del significado de esos 74 ejercicios conjuntos, eso da prácticamente más de 2 ejercicios anuales. O país que más tiene ejercicios con los Estados Unidos por razones obvias es o México, que faz frontera y tiene problemas de contención de narcotráfico, etcétera, etcétera. Bueno, en ese mismo periodo, México tuvo con los Estados Unidos 13 operaciones conjuntas. Ahí você ve a dimensión de ese relacionamiento que algún economista argentino llamaría de relacionamientos carnais. O número de oficiales que participa de cursos, normalmente los cursos se realizan, de cada 4 cursos en el exterior, 3 son realizados en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, Brasil tiene, além do adido militar, que se tiene en todos los países, que es parte de la distancia, digamos, de las relaciones políticas entre los países, cada una de las fuerzas tiene una oficina en los Estados Unidos. Y hay un fondo de financiamiento en los Estados Unidos para compra de material para Brasil. O Brasil, claro, estaba preocupado, los militares brasileños, es decir, me estoy refiriendo no a institución, sino a conteúdo sociológico de las Fuerzas Armadas, que son los militares. Esa relación, un ejemplo pessoal, hablando con un general importante de Brasil, decía que lo que no queríamos era con ellos, era o Echegoyen, el general Echegoyen. Lo que no queríamos era discutir la defensa con ellos, con jornalistas y con políticos, sentados en una mesa. No era ninguna otra cosa. ¿Pero qué quieren discutir en una mesa? Sobre la defensa, la proyección, los alineamientos. Dice, no, mas eso ya está definido. ¿Cómo está definido? Sí, no ya definimos nuestros alineamientos con los Estados Unidos. Entonces no hay más nada para discutir. Eso es un episodio puntual. Más tiene episodios institucionales de esa relación carnal, como que en 2019 es nomeado un general de brigada como subcomandante de interoperabilidad do Comando Sur de los Estados Unidos. Es decir, o Brasil pagando un oficial, un general de brigada, para servir a una estructura militar de un otro país con intereses importantes en la región y específicamente no Brasil, como falaron los comandantes del Comando Sur. A veces una imagen vale más que muchas palabras. Yo voy a pedir para Rafael pasar una pequeña imagen que yo tenía ahí seleccionada. Son 36 segundos. Brazilian President Bolsonaro, a very new addition to our headquarters, Major General Davi. Brazil's been with us since World War. La soberanía digital, como falaba Marcos, aquí estamos hablando de soberanía nacional. A partir de ahí, ese general que yo mencionaba, que es Alcides Valenciano de Farías, Jr., general de brigada, hoy es general de ejército. Es un general 4 estrellas, que sirvió a cadena de mando dos ejércitos de los Estados Unidos. Hoy es un oficial superior, es el cargo máximo dentro del ejército brasileño, de cualquier ejército, un general de 4 estrellas, que define doctrina, define armamento, define entrenamiento, define valores dentro de la caserna.
os valores que va a trazer, as doutrinas e tudo isso, é aquele que ele treinou en sus relaciones carnales con los Estados Unidos como oficial de interoperabilidad do Comando Sur dos Estados Unidos. Hoy eles están preocupados porque tenían una compra, esas compras que se llaman de ocasión, porque normalmente se compran cosas que los Estados Unidos ya quiere se deshacer de ellas, porque ya están superadas técnicamente, unos 43 helicópteros, si no me equivoco, y unos 222 mísseis pessoais, aquellos que usaban durante la guerra de Ucrania no inicio. Da aproximadamente 500 millones de reais. Eles estão preocupados com a questão do tarifaço, não pelo impacto que pode ter no Brasil o tarifazo, o que significa isso desde o ponto de vista da soberania nacional, os tarifazos, que estava justamente atrelado a uma decisão judicial brasileira, mais preocupado porque Estados Unidos poderiam se ofender com tudo isso e os militares não entregarem esse armamento. Parece que todas esas cosas, o resto de las cosas pueden funcionar sin fuerzas armadas adecuadas a un sistema de decisiones democráticas, es decir, donde o comandante do ejército es o presidente y donde a política externa do país é a única lógica que puede regir a estructura das fuerzas armadas. É a política externa que define a lógica das Fuerzas Armadas, las lógicas internas. ¿Qué quiere decir? Es decir, la política externa es una ecuación con una serie de variables y dos constantes. Esas constantes son el diseño diplomático y el diseño militar. Esos son lo que o Aron va a llamar las gramáticas de la lógica de la política externa. Mas aquí no tenemos una política externa deficiente. ¿Por qué? Porque la mayor vulnerabilidad de la política externa brasileña es justamente autonomía de los militares. Es decir, los militares no solo no obedecen, sino que aquel oficial general que entró en la cadena de mando de los Estados Unidos, eso fue claro para nosotros, mejor dicho, fue anunciado para nosotros por la imprensa norteamericana, porque fue el comandante del Comando Sur que fue a declarar no Congreso. No fue el Congreso brasilero que faló que estaba ese comandante en esa cadena de mando. No fue imprensa brasilera, fue imprensa norteamericana que nos descubrió que nos estamos pagando un oficial superior para trabajar para los Estados Unidos. No es o Brasil en abstracto que está pagando, somos nosotros que estamos pagando con nuestros impuestos ese oficial superior y que estamos esperando de él una respuesta con relación a nuestra soberanía y no a soberanía. Eso, ¿cuál es la importancia de todo eso? Una inmediata, que es la situación de Venezuela. Es decir, las decisiones que possa tomar Lula en este momento con relación a Venezuela están amarradas ao parecer dos militares. ¿Qué va a decidir o Lula con relación a esa situación? Bueno, puede hacer declaraciones como están siendo feitas, mas nas vías de fato, y en este momento, en el cual, como estaba diciendo Cepic, o usted también estaba diciendo, es decir, que hay una transición de poder en el sistema internacional, hay una situación de crisis sistémica, que también es una janela de oportunidades para los países procurar un no alineamiento pragmático apoyado en una neutralidad activa. Mas esa neutralidad activa no es para los fracos. La neutralidad activa significa defender a neutralidad. En este momento en que se están abriendo multipolaridades, es un momento ideal para encontrar una posición intermediaria de manera pragmática. Mas eso está atrelado a las decisiones que los militares puedan tomar por su cuenta. Es decir, a política militar, como toda política, es pública. No ni siquiera tenemos influencia en los ascensos dos militares. Es decir, torturadores están llegando a ser comandantes del ejército. Eso no pasa pelo crivo do Congreso, no pasa pelo crivo do presidente. Es decir, quien tenía a última palabra
na cadeia de ascensos. Es decir, es una política absolutamente autónoma. Y también las decisiones estratégicas, por ejemplo, como de alianzas. ¿Quién definió alianza automática con los Estados Unidos? Eso fue discutido. Ese general que fue, ese general tenía que ter pasado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, primero, para saber si no tenía ninguna contradicción normativa, y segundo, por la aprobación del Congreso. Pela Creden. No pasó por ningún lado, es decir, ninguém estaba sabiendo, eso fue una decisión interna de los militares que decidieron eso, es decir, por una relación de amistad o no sé de qué, con las Fuerzas Armadas. Quiero decir, yo siento tristemente que a autonomía dos militares no es una brincadeira. Eso está bloqueando la posibilidad de decidir soberanamente en un momento en el cual la situación internacional, a crisis del sistema, es ideal para tomar decisiones con cierta autonomía. Más básicamente eso. Muy obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Hector. Agora nós temos a dimensão da democracia constitucional e direitos humanos, que será apresentada pelo Andrei Kerner, mas também com a participação da Celi Cook, que é pesquisadora de pós-doutorado da Unicamp, doutora em ciência política pela Unicamp e é pesquisadora do INEU e está aqui também presente. Segundo o acordo deles, as questões mais espinhosas, a Celi depois é que vai responder. Andrei, por favor. Bom dia. Bom dia a todas e todos. Agradeço muito, né, pela presença, pela participação, e agradeço também aos colegas da comissão organizadora que concordaram, né, incluir essa minha reflexão, que talvez seja uma intenção de um artigo, né, mas é uma reflexão que vocês vão ver proporcionada por algo que a gente poderia chamar uma insólita inversão, né? Eu produzi um texto, então eu vou tentar ler de uma forma, né, não enfadonha, né? Então, a conjuntura atual das relações entre Brasil e Estados Unidos, aberta pelo contencioso político-comercial do governo Trump contra o Brasil, criou uma situação inusitada e, quem sabe, inédita historicamente. Como se sabe, as sanções foram justificadas pela suposta perseguição do governo brasileiro a opositores políticos, em especial o presidente Jair Bolsonaro, por violações à liberdade de expressão e por prejuízos a interesses econômicos norte-americanos. E aí, bom, foram, né, Alexandre de Moraes e ministros foram enquadrados na lei Magnitsky, etc., e são represálias evidentemente arbitrárias, né, com justificativa sem fundamento. Com exceção de partidários de Bolsonaro e de alguns republicanos norte-americanos, as reações internacionais nos Estados Unidos e no Brasil foram críticas às medidas e mostraram surpresa com seu teor e justificativa. As respostas afirmavam claramente: Jair Bolsonaro não é vítima de perseguição política, pois seu processo, julgamento e posterior condenação e prisão foi realizado de acordo com o devido processo legal e outros princípios do Estado de Direito. Seus supostos perseguidores não são violadores de direitos e o Brasil é uma democracia consolidada. Vê-se um duplo contraste com a situação dos Estados Unidos. Primeiro, naquele país é que o movimento golpista não foi devidamente julgado, e assim, enquanto o presidente que promoveu a invasão do Capitólio não foi responsabilizado, foi eleito e voltou ao governo, seu homólogo brasileiro começou recentemente a cumprir a pena pelo complô que promoveu. Segundo, é o governo dos Estados Unidos que atua de forma arbitrária, tanto interna quanto externamente, e se levantam dúvidas sobre a qualidade e persistência do regime democrático naquele país, enquanto o regime brasileiro sobreviveu à instabilidade política, até agora, provocada por um governante proto-fascista. Em suma, o Brasil é reconhecido atualmente, interna e externamente, como um regime democrático e Estado de Direito, enquanto os Estados Unidos apresentam um estatuto duvidoso. Inverte-se a posição em relação ao país caracterizado pelo seu excepcionalismo, que se colocou historicamente como exemplo de democracia longeva e consolidada. Modelo de constitucionalismo para nós e de Estado de Direito, sistema político estável, competitivo e aberto à oposição.
O Brasil, pelo contrário, sempre padeceu de instabilidade crônica. Ele foi atribuído a inviabilidade congênita para a democracia em virtude de fatores variados, como o atraso econômico, a condição periférica, a raiz cultural ibérica, normas legais burocráticas, intervenção estatal na economia, corporativismo. O mesmo poderia ser falado sobre o plano internacional, que não será desenvolvido nessa apresentação. Eu vi que há um capítulo na coletânea que fala exatamente da relação entre Brasil e Estados Unidos do ponto de vista dos direitos humanos. Elementos recorrentes nas análises históricas dos dois países viram-se subitamente invertidos. Essa inversão poderia ser considerada como apenas a revelação do caráter ideológico daqueles contrastes, mas eles produziram efeitos bem reais, como a gente acaba de fazer referência. Talvez os elementos mais significativos para contraste, né, histórico sejam os já sugeridos. Em comum nos dois países, a resistência política ao autoritarismo e ao golpismo recorreu à mobilização dos direitos perante o judiciário e encontraram respaldo, mas no Brasil os espaços e atores judiciais atuaram de forma mais ampla e efetiva. As eleições ao Congresso foram fundamentais. Nos Estados Unidos, o papel das eleições, em particular as de meio termo, em virtude da duração de dois anos do mandato da Câmara, permite a reversão da maioria favorável ou contrária ao presidente. No Brasil, em virtude do multipartidarismo no Congresso, é indispensável a formação de uma coalizão majoritária, alinhada com as políticas do presidente. Jair Bolsonaro obteve este apoio durante o seu mandato, mas a maioria esteve distante de referendar suas políticas desestabilizadoras da democracia. Podemos dizer que foi decisiva para a resistência democrática no Brasil a atuação conjugada do STF e do TSE, que recebeu amplos apoios no Congresso dos governadores e da sociedade civil. É bom lembrar a sequência conflituosa que resultou na aprovação da Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, a Lei 14.197, de agosto de 2021. No início do governo, em março de 2019, diante da difusão de fake news e ameaças contra o STF, o presidente do Tribunal do STF determinou a abertura de um inquérito chamado Inquérito das Fake News, para investigar a difusão de notícias falsas. De duvidosa constitucionalidade, o STF valeu-se de recursos institucionais e da cultura jurídica que lhe conferiam capacidade de agência política, poder de iniciativa, tomada de posições em políticas públicas e a mobilização autônoma de recursos para provocar efeitos negativos imediatos contra os seus oponentes. No primeiro semestre de 2021, no contexto de pandemia Covid agravada pela demora na aquisição das vacinas, o governo Bolsonaro passou a investigar jornalistas e críticos com base na Lei de Segurança Nacional. O PSB e o PTB acionaram o STF com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, 799, para questionar a constitucionalidade dos dispositivos dessa lei. No Congresso, o deputado Paulo Teixeira apresentou um projeto de nova Lei de Defesa do Estado de Direito, que foi juntado a outros projetos em andamento. Ela foi aprovada na Câmara em março de 2021 e pelo Senado em agosto seguinte, e tendo como relatores o deputado Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, e a senadora Elisiane Gama, do PP do Distrito Federal. Então, em votação simbólica, né, com a oposição do PSL, então partido do presidente. Esse sancionou a lei com alguns vetos, no momento mesmo em que agravava suas ameaças ao STF entre julho e setembro de 21. Por quê? Né? Cogitava que em breve não haveria mais um regime democrático a ser defendido, né? Fracassado, abortada a ofensiva golpista de setembro, no mês seguinte, o governo Bolsonaro intensificou a campanha contra as urnas eletrônicas, a que respondeu publicamente o TSE, que defendia seus poderes enquanto burocracia pública voltada a organizar e conduzir todo o processo eleitoral. Ao mesmo tempo, se formava uma ampla coalizão para a defesa da democracia das eleições. A grande coalizão contou com apoio no Brasil e no exterior, notadamente do governo Biden, para garantir a autoridade do TSE na condução das eleições e o reconhecimento do seu resultado. Isso foi determinante para a declaração de derrota de Bolsonaro nas eleições, o que teve como desdobramento a tentativa de golpe em janeiro de 2023 e a sua o processo, condenação, né, subsequente. Esse relato contrasta com os ataques às instituições e ao Congresso realizado pelo presidente Trump durante o primeiro mandato e o bloqueio que foi capaz de realizar
aos processos judiciais durante o governo Biden. O Congresso rejeitou, em linhas partidárias, o pedido de impeachment de Trump, e as instituições judiciais, nomeadamente a Suprema Corte, não tiveram vontade, em virtude de alinhamento dos juízes com o Partido Republicano, nem foram capazes de finalizar os processos a tempo, né, para que seus resultados impedissem a volta de Trump, inabilitando-o para concorrer às eleições de 2024. Esse breve relato não apresenta a pretensão de responder a como chegamos aqui, nem analisar comparativamente o processo político, né. Eu pretendo destacar, né, dois elementos que são comumente apontados como fatores determinantes para o Brasil padecer de dificuldades para a estabilização da democracia e a consolidação do Estado de Direito. Eles foram negativos, eles seriam negativos para a estabilidade e eficiência da democracia no Brasil, que são o alto grau de consensualismo para as decisões políticas, tornado necessário pelo desenho das instituições políticas, e o legalismo burocrático, ou a cultura jurídica marcada pela tradição inquisitorial brasileira, né? Então, o excessivo consensualismo, quem se lembra da época da transição e do início da vigência da Constituição, e levaria à judicialização, né? E seriam consequências do modelo da Constituição de 88. O multipartidarismo do sistema eleitoral proporcional para deputados bloqueariam a formação de governos estáveis e eficientes, enquanto o controle híbrido da constitucionalidade, realizado pelo judiciário, favorecia a judicialização e o ativismo judicial. Daí que governos inefetivos, com juízes ativistas, produziriam instabilidade política e, portanto, tendências autocráticas. As instituições políticas norte-americanas teriam características majoritárias suficientes para proporcionar legitimidade, estabilidade e eficiência governamental. Mas essas características majoritárias foram acentuadas nas últimas décadas, a ponto de alinhar parlamentares às organizações partidárias, sobretudo o Partido Republicano, de modo a enrijecer as posições ideológicas e criarem oportunidades políticas para enfrentamento de soma zero, em que a distribuição formal de maioria-minoria numa instância decisória se torna decisiva. Exploram seus limites dos procedimentos e regras, a competição adversarial estreita-se e assume a forma de embates recorrentes. E nos juízes e procuradores nos Estados Unidos, a regra é que as eleições ou nomeações de candidatos sejam, né, aliados ou sustentados pelos partidos políticos. Os partidos políticos têm papel orgânico na composição dos cargos e funções da administração pública, e isso não é diferente no Poder Judiciário. Isso não só torna os juízes e procuradores mais propensos a decidir em função dos objetivos partidários, mas torna muito mais rígidas as suas posições e mais estreita a sua margem de manobra, dada a existência de apenas 2 ou 3 alternativas: alinhar-se a um dos partidos ou buscar uma posição de independência ou neutralidade. No Brasil, as carreiras jurídicas, com suas vedações, etos, preconceitos políticos, tornam menos próximos das relações com os partidos, embora os vínculos com lideranças políticas sejam comuns e necessários para a ascensão aos cargos de tribunais e procuradorias superiores. O multipartidarismo, a variedade das situações estaduais e as cambiantes coalizões políticas favorecem uma maior ambiguidade de juízes e promotores em relação aos partidos, ampliando a sua margem de manobra pelo cultivo de apoios plurais e distintos ou pelo apego ao modelo da independência e neutralidade dos juízes. Quanto à cultura jurídica, né, um autor chamado Robert Kagan, né, chama o modelo americano, a cultura, como legalismo adversarial, conceito que se refere tanto ao método de implementação de políticas e de resolução de disputas, né? Ele é caracterizado por 2 pontos, ou seja, primeiro, o legalismo, no sentido que a formalidade jurídica detalhada e a contestação que se lhe dá em termos de direitos, deveres, prerrogativas jurídicas, e o ativismo de litigação, um estilo de contestação legal em que as asserções de pretensões, a coleta de evidências e tudo mais são feitas, né, não por juízes ou funcionários, mas pelas partes em disputa, sobretudo pelos seus advogados. Na tomada de decisão, a autoridade é fragmentada e o controle hierárquico é relativamente fraco.
ele contrasta com aquilo que o Kagan chama de cultura jurídica fortemente legalizada, ou então, né, o legalismo burocrático, né? Aproxima-se com o Roberto Cante de Lima, né, que partiu das características do processo penal para contrastar duas tradições jurídicas. A inquisitorial e a acusatorial. A tradição inquisitorial nossa, herdada do absolutismo da monarquia portuguesa ou de formas estatais centralizadoras, atribui a juízes, promotores, delegados e funcionários públicos o papel de guardiões da segurança do Estado e da boa ordem da sociedade. Eles dispõem de poderes hierárquicos, procedimentos unilaterais e são praticantes do segredo e da produção da verdade para a revelação de eventos que provoquem desordem, né, a fim de restaurar a paz. Em contraste, na tradição acusatorial, característica do common law, os juízes e promotores são pares dos litigantes, têm o papel restrito de árbitros nos litígios, que asseguram a equidade e o rule of law, a fim de permitir a revelação da justiça a partir da produção consensuada de verdade. Assim, podemos ter uma compreensão do quadro político do ponto de vista das diferenças nos processos políticos, do ponto de vista que associam características institucionais e cultura jurídica. Nos Estados Unidos, essas condições, né, permitiram o progressivo reforço do caráter majoritário na dinâmica política, com o enrijecimento das posições dos atores políticos e o alinhamento quase automático de juristas e juízes. Isso foi explorado pelos conservadores e neoconservadores para promover suas agendas, provocando tensões e reconfigurações nas instituições e nas práticas da cultura jurídica. Eu faço um desenvolvimento aqui, né, acho que eu não vou fazer porque já está acabando, né, sobre o segundo mandato de Trump, etc., né, que o segundo mandato, o neoconservadorismo, o conservadorismo, né, explora para promover uma agenda privatista, né, e o segundo mandato de Trump é uma ruptura, né, quer dizer, mais que acentuar uma ofensiva conservadora, o segundo governo de Trump aposta numa desorganização da ordem constitucional, do conjunto de direitos, procedimentos e autoridades que são tomadas como dadas, né, naquela cultura jurídica, né. E, portanto, né, enquanto que no Brasil, né, quer dizer, esse padrão acomodatício de mudanças, né, sustenta a produção de consenso pela conciliação entre elites. Sua expressão institucional está nas características consensuais e na prática jurídica e na cultura jurídica, né, associada à preservação da ordem social, né. Essa forma de acomodação representaram uma reserva, né, de alianças e práticas culturais, aproximações de conformação de coalizões em resistência aos propósitos abertamente golpistas do bolsonarismo, né. Então, juntam-se, né, os dois pontos do consensualismo do sistema político e das práticas políticas e tradição jurídica, né, que convergem de modo distinto nos dois países, né. No Brasil, o multipartidarismo impôs limites ao presidente para formar uma coalizão ou então uma maioria que apoiasse os seus propósitos golpistas, enquanto nos Estados Unidos foi o oposto. Na questão da cultura jurídica, né, os elementos adversariais permitiram, né, um acirramento de uma partidarização de juízes, enquanto no Brasil isso foi bloqueado. Desse modo, né, alguns dos elementos comumente apontados como problemáticos da política brasileira aparecem com um papel estabilizador e favorável à democracia e aos direitos, em situações críticas da ordem constitucional democrática. E assim se dá a situação inusitada da atualidade, pois as atribuídas características negativas das instituições de cultura política jurídica brasileira se tornaram pontos de sustentação para a resistência aos avanços autoritários durante o mandato de Jair Bolsonaro, bloqueando a sua tentativa de golpe e resultando na condenação do ex-presidente e seus cúmplices. Por outro lado, as características supostamente positivas da democracia norte-americana têm sido instrumentalizadas pelos conservadores e neoconservadores para desestabilizar e transformar a sua ordem constitucional democrática. Parece que eu estou fazendo, né, um elogio do conservadorismo, né, mas, no final das contas, né, o resultado é que a gente vai ter no Brasil uma estabilização e acomodação constitucional com uma direita fisiológica que faz um jogo de
aproximação e afastamentos, né, com a extrema-direita golpista. Então, a gente tem no Brasil, provavelmente, né, uma estabilidade política nos quadros da democracia constitucional, dominada, como vocês sabem, por um centro oligárquico, né, que neutraliza, em parte, as potencialidades da democracia. Enquanto nos Estados Unidos, a gente não sabe, né, o processo que está em aberto e não sabemos os desdobramentos do presente e do futuro próximo. Era isso, muito obrigado. Obrigado, Andrei. E nós temos um tempo bastante razoável para o debate, então, se alguém tem comentários, questões, gostariam de endereçar aos nossos convidados, por favor, fiquem à vontade. Eu vou pedir até para efeito de transmissão que aí empreguem aqui o microfone. Está lá com a Catarina. A Catarina pode levar a vocês o microfone. É o caso? Alguém se inscreve? Então, as relações assimétricas... Pois não, Mônica. Aqui, Catarina, por favor. Jorge também? Não? Professora Mônica lá, por favor, Catarina. Tá. Bom dia a todos. Enfim, achei essa mesa excelente. Então, uma situação que é apremiante e as suas... Eita. Não, vamos lá? Foi. Ok. E, bom, e as diferentes dimensões do que nos preocupa nesse momento sobre as relações Brasil-Estados Unidos. Queria só fazer uma menção, talvez um acréscimo à exposição do Hector e uma provocação, porque eu acho que a gente também tem que pensar não só, obviamente, o para além do simbólico da situação, enfim, que é mais do que um episódio que você menciona em relação ao Comando Sul e a presença do Brasil como parte do staff, né? Inclusive, é muito interessante, eu acho que eu até, enfim, no texto com o CEPIC, se não me engano, eu fiz referência, mas não tenho certeza, mas sim conheço esse momento, digamos, de jubílio da presença do Brasil, e é muito curioso como a memória coletiva das relações militares Brasil-Estados Unidos está sempre referida à participação na Segunda Guerra. Todas as recusas que o Brasil teve de participação em outros conflitos levados adiante pelos Estados Unidos, conflitos militares, não existem e não são registrados na memória coletiva militar americana na sua relação com os Estados Unidos. É muito interessante como a marca da FEB e a marca da presença na Segunda Guerra ficou sendo o piso, digamos, da construção da memória. Mas eu queria falar de outra coisa, que é a presença e a importância do Vilas Boas, do general Vilas Boas, nesse processo mais recente de construção dessa articulação, da vinculação entre política interna, digamos, alternativas que vão contra o Estado de Direito, do ponto de vista da política interna brasileira, e as relações com os Estados Unidos. E a vinculação dessa presença, da sua, digamos, do seu papel na construção de doutrina em relação ao território da Amazônia e em relação justamente à abertura e à transformação do pensamento militar brasileiro com respeito à Amazônia e da soberania amazônica. Isso é uma grande modificação, uma grande transformação do ponto de vista da aproximação com os Estados Unidos, do hostigamento e da toda a hostilidade com uma visão liberal ou uma visão, digamos, muito mais
diversa e com participação relacionada à proteção de direitos humanos, povos indígenas, enfim, toda a agenda que a gente conhece. Então, eu queria te provocar sobre isso, porque eu acho que existe uma continuidade, como eu estava mencionando mesmo, do ponto de vista da memória, mas existem novos fatores atualizando esse relacionamento que vão além do que é clássico da discussão sobre soberania territorial e agendas de valores vinculadas às relações militares Brasil-Estados Unidos hoje em dia. Obrigado, Mônica. Mais alguém? Por favor, Marcos Cordeiro. Olá, bom dia. Parabéns para a mesa. Desculpe chegar atrasado. Eu estou no outro fuso horário. A questão que eu gostaria de chamar a atenção é fazendo uma relação entre a fala do professor Marcos Sepik e a fala do professor Hector, né, que vai justamente na questão de trilhar caminhos de autonomia, né, principalmente no setor energético, no setor de cibernético, né, uma questão de autonomia tecnológica, vis-à-vis a essa enorme dependência que existe entre as Forças Armadas do Brasil e as Forças Armadas dos Estados Unidos. E, pegando carona na pergunta da professora Mônica, ou na pergunta da professora Mônica, seria interessante refletir o próprio papel das Forças Armadas do Brasil. Em 2019, quando o próprio general Hamilton Mourão se colocou de forma muito contrária a qualquer tipo de intervenção do governo brasileiro em assuntos venezuelanos, principalmente quando se tramava uma invasão a partir da Colômbia. Então, seriam essas duas questões. Muito obrigado. Muito bem. Também, Neuza? Obrigada pela apresentação aqui de todos. Eu, como parte dessa equipe que ajudou a organizar, fico muito feliz que tenha dado tudo certo. Nós sobrevivemos. Então, isso já é um ponto para a gente. Bom, eu queria fazer um comentário na fala do Leonardo, né, sobre a política econômica dos Estados Unidos, né, que a gente sempre soube que combina esse liberalismo, mas com vários instrumentos de proteção comercial e de investimentos, né, desde Trump mais explicitamente, né? Mas sempre houve esses instrumentos e eles sempre fizeram uso, seja um governo democrata, seja um governo republicano, né? E, enquanto isso, inclusive com uma política industrial muito ativa, né? Robusta, com muito dinheiro. E aí, assim, mesmo diante dessa demonstração toda de poder econômico e de fazer uso desses instrumentos, aqui no Brasil a gente ainda tem uma prática, né? Quer dizer, o neoliberalismo aqui super forte na mídia, né? Nos think tanks, enfim, de um modo geral, nas empresas, né? Então, assim, eu queria te trazer, Leonardo, você acho que já falou disso, mas, assim, essa ideia de assimetria que existe econômica, mas também de cognitiva ou de discurso, né? Porque enquanto lá hoje, talvez, embora a estrutura esteja toda montada para o neoliberalismo, mas eu acho que tem ainda, eu acho que hoje tem um espaço para se falar em política industrial, né, ou de uma política mais protecionista, enquanto aqui no Brasil não. Quer dizer, você fala, parece que a gente é totalmente fora da caixinha, né? Estamos falando de algo completamente descabida. Então, eu queria só te provocar nisso. Essa assimetria ela é econômica, estrutural, mas ela também é cognitiva nesse sentido, porque a gente sabe que tem interesse, claro, né? Mas eu queria só te provocar com relação a isso. Jorge, por favor. Bom, obrigado. Obrigado pela mesa. Foi bem interessante. Só um comentário, uma coisa que talvez alguém quer aprofundar, é que a dependência e vulnerabilidade, evidentemente, vai muito além de todos os assuntos que vocês levantaram. E muitas outras coisas. Eu vou só mencionar um. O dólar. As reservas internacionais do Brasil estão
majoritariamente, mais de 80% nos Estados Unidos, títulos do governo dos Estados Unidos. Né? E, enfim, todo o sistema financeiro brasileiro tem a questão tecnológica, que o CPI, mas é dólar. Né? A presença do renminbi, do euro, é mínima. Né? Isso, evidentemente, a gente sabe que no mundo hoje, caso o Brasil, em algum momento, tenta desafiar, tem questão militar, tem questão tecnológica, mas tem questão do dólar também. Né? Obrigado. Como há questões para todos os componentes da mesa, então, na sequência das apresentações, se já quiserem tratar dos temas, então, Leonardo, por favor. A gente vai seguindo Leonardo, Cepic, Hector, Andrei. Perfeito, obrigado. Eu jurava que o Hector ia começar para dar tempo de eu pensar melhor, mas provocação, só porque as primeiras perguntas foram para ele. Não, mas para mim tem duas questões que me chamam a atenção. O Neuza fala e o Jorge comenta, e foi uma questão que o próprio Cepic colocou também, diz respeito a pensar a questão da dependência, né? Ou seja, como é que a dinâmica dessa assimetria, que você chama de assimetria cognitiva, ela está no cerne das condições de possibilidade, tendo em vista o que o Jorge coloca também, de se pensar alternativas, não é, quando eu estou falando do CPIC também, não é uma nova dependência, mas a dependência, a relação assimétrica com os Estados Unidos mesmo, ou seja, em setores críticos do processo, independente da discussão de dependentista ou não, mas elementos críticos dessa relação hierárquica com os Estados Unidos, para a parte de investimento estrangeiro direto, que implica pensar elementos de autonomia estratégica no que concerne a política industrial, política de investimento em infraestrutura, etc., no que concerne elementos de formas alternativas de processo de pagamento e coisas do gênero, diversificação de uma série de elementos, são fundamentais. Não que a dimensão comercial não seja fundamental, mas esses outros também são fundamentais. E aí a gente precisa ter exatamente desenvolver. Aí entra um elemento talvez doméstico, né? Acho que tem um pouco a ver ou muito a ver com questões que eu dizia com relação aos militares, ou com a questão que o Andrei falava a respeito da gestão democrática, que é o espaço, vamos colocar como condições de possibilidade no que concerne a sociedade brasileira lidar com isso. Que aí entra nessa questão hegemônica, se quiser usar o termo, né? Ou seja, em que sentido há espaço para esse tipo de discussão em termos de pensar políticas mais de médio prazo, formas distintas de superar esses processos ou vontade política de fazê-lo? Né? Eu acho que é aí que está o grande gargalo, olhando da perspectiva de cá, né? Da dinâmica da nossa contradição interna. Né? Porque a externa está dada pelas contradições da ordem e as possibilidades em função das transformações dessa ordem, das mudanças que ela vem passando. Né? BRICS, China, Estados Unidos, etc. Mas a contradição interna é que é o nosso dilema, infelizmente, né? Da minha perspectiva. Né? Enfim. Obrigado, Leonardo. Cepic, por favor, seus comentários. Bom, deixa eu ser bastante breve. Como eu disse, nós podemos explorar os aspectos comparativos. Né? E como o Andrei mostrou, isso revela coisas, às vezes, inesperadas ou que não são visíveis superficialmente. Quanto ao ponto que o Leonardo agora na resposta manifestou, eu estou falando devagar assim porque eu estou escutando meu eco. Então, a nossa contradição interna, né, ela obriga que a gente reconheça que o nosso diálogo aqui nesse espaço, ele já é um diálogo, digamos, onde esses temas ou essas problematizações são possíveis. Né? Como bem lembrou
a Neuza, em muitos aspectos, há diversos espaços de debate sobre isso na sociedade brasileira, no Estado brasileiro, em que a questão nem se coloca, né? Ela está dada como estava dada lá para o secretário do Tesouro colombiano no século XIX, dizendo: a divisão internacional do trabalho é essa, nosso papel é esse, nós somos fornecedores de matérias-primas, a gente importa o que a gente precisa, e nosso alinhamento é automático com a potência hegemônica. O problema é que, na dimensão internacional do que o governo Trump representa, essa ruptura que está anunciada e, em parte, se realizando, não só pelas veleidades do governo Trump, mas pelos atores que o impulsionam do ponto de vista econômico, militar e político dentro dos Estados Unidos, é que isso tem consequências sistêmicas, né? A consequência sistêmica não é só de desorganização interna do sistema político americano e de colapso potencial da própria democracia nos Estados Unidos, mas ela é de profunda desorganização e aumento do risco sistêmico para toda essa transição estrutural que a gente está vivendo em direção a um novo modo de produção ou uma coisa que se pode chamar de era digital. Nesse sentido, nós precisaríamos, e com o risco de soar muito mais estruturalista do que o Leonardo me autorizaria a ser, né? O risco que nós todos vivemos é de que a gente não passe bem por essa transição internacional. Quer dizer, o resultado líquido dessa ordem internacional desequilibrada, desinstitucionalizada e com um aumento conflitivo muito grande, e a incapacidade das instituições e dos atores coletivamente lidarem com as crises propriamente sistêmicas que a gente tem, a transição demográfica, a mudança tecnológica, a mudança climática, tornam essa quadra, né, histórica, esses próximos 25, 30 anos, realmente muito críticos assim, para o funcionamento do sistema. Para países como o nosso, se a gente olhar pelo ângulo tecnológico, tanto o Brasil quanto a Indonésia e tal, nós temos, digamos, as duas armadilhas tradicionais, né, da renda média e da tecnologia média, né, de condição semiperiférica. Um terceiro elemento que torna crítico o que o Hector e a Mônica estavam dizendo, quer dizer, nós temos uma desconstituição de capacidades estatais, tanto para produzir política industrial, quanto para produzir política militar alinhada com a política externa. Quer dizer, nós temos uma fragilidade que já é conhecida, histórica, estrutural, mas que é agravada e instabilizada pela rápida mudança tecnológica. Por isso que o meu ponto de observação, a partir da infraestrutura crítica digital, me torna um pouco mais, por um lado, pessimista com as nossas possibilidades, porque eu vejo os custos de manutenção de uma posição intermediária, né, esta autonomia com capacidade de defender a autonomia, o custo de edging, né, de se manter, é muito alto, é crescente no sistema. E, por outro lado, as condições de catch-up tecnológico elas também se tornam mais difíceis com as novas barreiras de entrada, se a gente quiser aqui um argumento schumpeteriano, né, decorrente dos altos investimentos que são necessários nessa área. O nosso plano brasileiro de inteligência artificial, para 4 anos, ele mobiliza 4 bilhões de dólares. Né? Qualquer empresa Big Tech anunciou para este ano investimentos da ordem de 70 bilhões. Né? A China, que é o segundo país que consegue ter menos dependência digital e tecnológica nesse sentido, ela também tem investimentos muito volumosos e ali sim políticas industriais robustas, porque elas vão não apenas na lógica financeira, mas há uma construção de capacidades lá na base da sociedade. Então, eu vejo que essa possibilidade de redução das nossas vulnerabilidades, dependências e resistência às ameaças e ataques que são feitas à soberania brasileira e à nação e ao Estado brasileiro, eles vão depender realmente de uma posição muito mais dura da parte do Brasil, e que aí sim o ponto que o Andrei fazia, né, de que nós penduramos a nossa sobrevivência democrática nessa aliança instável entre a direita fisiológica, a extrema-direita e um judiciário que é quase uma casta, né, na sociedade brasileira, de maneira muito precária. Né? Então, é isso que me faz ser um pouco mais pessimista em relação a países semiperiféricos como o Brasil e a Indonésia no sistema internacional neste momento.
o que significaria que o único caminho para reduzir essa nossa vulnerabilidade hoje seria a gente aumentar aí no nível muito substantivo a parceria estratégica com a China e, paradoxalmente, também com a Índia, para que a gente possa ter alguma capacidade de alternativa aos efeitos sistêmicos do que está acontecendo no capitalismo americano nesse momento, tá? de sua, digamos, decadência relativa. Era isso. Hector? E é certo, o que acontece é que antes da Segunda Guerra Mundial, bueno, teve algumas participações assim em observações, mas ele se recusou a intervir especificamente em Centroamérica, o Brasil. O que acontece com a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, é a formação do complexo industrial militar norte-americano, que antes da Segunda Guerra Mundial não existia. Não existia, digamos, com a Constituição que vai sair da Segunda Guerra Mundial e a necessidade de ampliação do mercado para colocar os produtos que produzia esse complexo industrial militar. Eles vão abastecer en lo que se llama o arsenal global a través de ese complexo, que va a llevar a los ingleses y algunos nórdicos a se preocupar con incorporar a teoría de la dependencia sudamericana para pensar justamente la dependencia con la cual estaba Europa con relación a los Estados Unidos en aquel momento. Cosa que, una línea de pesquisa que finalmente se perdió, mas los cursos fueron aumentando y de facto a una actualización de esa aproximación y un aprofundamiento de esa eu lembro no 94, na reunión preparatoria dos ministros de defensa en Williamsburg, los militares brasileños estaban muy preocupados con eso. Estaban con un pé atrás, en el 94. Es decir, ellos no querían, a propuesta norteamericana era era Reagan, Margaret Thatcher, Pinochet, o neoliberalismo, olha, vos están gastando mucho dinero con esas Fuerzas Armadas y vos ya no tienen problemas de frontera, no tienen más guerra entre los países. ¿Por qué no colocan esas Fuerzas Armadas a esos problemas que son problemas de narcotráfico, de crimen organizado? No era crimen organizado en aquella época, en fin, todas esas cosas. Migración, que era preocupación de los Estados Unidos en aquel momento. Y dejan que nos ocupamos de la defensa hemisférica. Esa era la propuesta. Y los militares brasileños estaban bien preocupados en aquel momento. Mas después yo acho que más que una hipótesis, un chute. Mas yo acho que Haití es un momento de inflexión. Antes de Haití, los militares se opuñan radicalmente a participar en cuestiones internas. En el 91 tuvieron aquella oportunidad, en el 92, quiero decir, en Río de Janeiro, mas eles estaban contra, las declaraciones de ellos eran contra. Na volta do Haití parece que o Haití dio uma injeção. Bueno, primero por la proximidad con las Fuerzas Armadas norteamericanas de forma operacional. Es interesante que o Vilas Boas, o Echegóyen, o Mourón, todos esos pasaron por Haití, algunos de ellos estuvieron en El Salvador, como observadores en la misión de paz en El Salvador, y eso va creando una sinergia entre esos militares golpistas. Acho que ahí tal vez eso explique un poco a profundización de esa relación. No sé, estoy chutando, insisto, no tengo una hipótesis. Mas, de fato, o Vilas Boas fue una pieza fundamental. Y yo insisto, Echegóyen sumió do escenario, un capa preta. Él fue 15 días antes de iniciar o proceso contra Dilma, él tuvo una reunión con Temer, donde negoció a inteligencia brasilera
pelo golpe contra Dilma, o contra el proceso contra Dilma, como quieran llamarlo. Bueno, eso fue un momento de negociación importante, donde estaba o Echegóyen. Echegóyen no fue preso, no pasó nada, ninguém fala dele. Ele pasó inadvertido. Mas también tiene otras cuestiones, es decir, no sentimos satisfechos con que los generales estén presos, y es justo que estén presos, mas o actual comandante do Ejército era comandante do Comando Sudeste cuando estaban los acampamentos golpistas en la puerta del comando. Él le autorizó esas manifestaciones. No solo autorizó, sino que mantuvo logísticamente esas manifestaciones. Y nós estamos hablando do general democrático que está ahora na frente das Fuerzas Armadas. Entonces, mi preocupación es que a presión que está tendo Estados Unidos sobre o hemisferio, producto de esa transición de poder, a preocupación con el círculo estratégico inmediato que es su continente, esa presión no solo se ejerce directamente de Estados Unidos con el gobierno, sino por la quinta columna que tienen a través de las Fuerzas Armadas, los militares de esos países. Es decir, ¿qué posibilidad tiene el presidente Lula de tomar una actitud diferente de lo que los militares ya decidieron? ¿Cuál es la posibilidad? ¿Cuál es el rango de maniobra que tiene el presidente con Fuerzas Armadas comprometidas doctrinariamente, tecnológicamente, dependientes? Este general de 4 estrellas, él juró a bandera norteamericana para poder estar en el Comando Sudeste. ¿Cuál es la aseguranza que tenemos que o Lula possa decidir con libertad, con autonomía, sobre cuál es la posición con relación a Venezuela, cuál es la posición, no digo con relación a Venezuela, es decir, presencia militar en actitudes criminales no Caribe, por lo menos tiene que tener alguna manifestación. ¿Cuál es la libertad de acción que tiene para tomar esa decisión? De igual es muy preocupante esa vulnerabilidad. Claro que el dólar también es una vulnerabilidad, sin duda, más de otro tipo. Esta es una vulnerabilidad que me impide a tomar decisiones con autonomía en la política externa. ¿Qué posibilidades tengo de comprar un avión chinés? Cero. Porque los militares no van a querer. Y en ese momento en que los militares van a Suecia a probar o Gripen, ese es un momento que Mari Kaldor llama justamente un momento donde se pasa a doctrina, donde los militares, la metrópoli fa esa cabeza dos militares colonizados, porque es una colonización epistémica, como dice o Sepiki. Es una dependencia epistémica, nuestros militares están epistémicamente dependientes de los Estados Unidos. No tienen capacidad de pensar estratégicamente con libertad estratégica. En fin, mas ese me parece. Tem algum comentário? Não? Não. Celi, não tem comentários? Não. Sim. É um comentário que atravessa um pouco as questões que foram faladas, né? E que tem a ver com a exposição, com a discussão ontem, né, da apresentação do experimento, porque, claro, próximo ano, né, as eleições aqui nos Estados Unidos e a questão da Venezuela, né, que é aguda. Então, assim, o que foi interessante, né, o experimento foram feitos em parceria com o pessoal do REDEM, né, que é outro INST, foram feitos discussões em grupos de WhatsApp sobre na verdade, ele apresentou em 3 momentos, né, a eleição do Trump, um segundo momento e depois as tarifas, né, a questão das tarifas agora, né. E o que aconteceu foi assim, como é que houve modificações dos grupos bolsonaristas, dos grupos moderados bolsonaristas, dos grupos lulistas e dos grupos moderados lulistas e os neutros. Então, houve uma modificação na reconfiguração. E o que é decisivo, assim, o que é importante, é que quando houve, né, o tarifaço, depois
né, o encontro Lula-Trump e a retirada parcial das sanções, é que os bolsonaristas se dividiram, né? Então, aconteceu uma espécie de convergência, né, dos lulistas em torno de uma questão de defesa da soberania nacional, de ver as intervenções como uma espécie de imperialismo, uma expressão de imperialismo, e como questões arbitrárias, enquanto que os bolsonaristas se dividiram exatamente, enquanto que os mais radicais viam positivamente a atuação do Trump por ser favorável à restauração da ordem, da grandeza perdida, né, lá e cá, enquanto que os outros viam como uma expressão arbitrária, uma expressão que vinha contra os interesses nacionais. Então, aconteceu, na verdade, uma questão de que essa atuação dos Estados Unidos, de fato, atinge, né, o eleitorado brasileiro com uma forma que redefine, né, talvez, as fronteiras, né? Leva a pensar que pode redefinir as fronteiras do eleitorado, mantendo uma franja, né, mais radical de extrema-direita, enquanto que as que são mais moderadas, digamos assim, elas se tendem a compartilhar posições com outros setores, né? Com outros setores sendo críticas, né, em relação a essas políticas mais abertamente autoritárias e impositivas, né, vindas dos Estados Unidos. Isso é interessante porque se tiver uma atuação mais efetiva do governo Trump em favor da extrema-direita, ou querer se manifestar em termos de intervenção no processo eleitoral brasileiro, né? Quer dizer, provavelmente a recepção, a gente pode supor que, né? Quer dizer, né? Provavelmente é muito forte, mas a gente pode supor que a recepção no Brasil vai ser uma recepção majoritariamente muito negativa, né? Então, quer dizer, essa recepção tende a ter um efeito interessante para o nosso processo eleitoral. ¿Se me permite una parte? Sí. No, con relación ao Marcos que tinha falado do Mourão, eu lembro mais dele das aproximações sucessivas do Mourão, mas lembro com relação à Amazônia ao Heleno. Heleno estava comandando o comando da Amazônia quando foi penalizado pelo Lula. Não sei se você lembra que ele falou como se chama? Como? Sí, a Raposa do Sol, justamente sobre a reserva, que costou a carreira do Heleno, porque Heleno seria o futuro comandante da força. E ele foi retirado do comando, é decir, se você não tem comando, não chega a comando da força. E para uma oficina em Brasília. Então, eu acho que o Heleno também é muito importante com relação ao tema da Amazônia. O general Heleno, antes de Alzheimer. Muito bem. Estamos nos aproximando do horário da finalização desta mesa. Oi? Claro. Precisamos do microfone aqui. Obrigado, Catarina. Mas eu não sei como elas chegam. Eu acho que nesse momento não, André. Também. Tá, então vou pedir a vocês com uma certa brevidade, porque nós temos 7 minutos. Foi a Venezuela pedir a Maduro renunciar, logo depois da ligação do Trump com Maduro. Então, também é curioso essa relação de alguns empresários que se colocam como intermediário nessa relação Estados Unidos-Brasil. Eduardo. Bom dia a todas e todos, desculpem o atraso. Pergunta quanto ao que o Hector disse há pouco sobre a liberdade de ação do Lula. Minha pergunta é a seguinte: há alguma maneira de saber qual é a margem de manobra, a capacidade de ação do Lula, que não passe pela ação do Lula? Se ele não agir... Obrigado. Um comentário, porque nós estamos sem tempo, gente, agora de retomar todo o debate. Tem alguma observação do comentário do Eduardo? Não? Tá, ok. Gente, nós vamos encerrar. Desculpa.
Desculpa. É só uma frase, Eduardo. É só uma frase, Eduardo. Pois não? É que a próxima conferência agora do Aldo vai demonstrar de maneira muito precisa o que significa essa margem de manobra e que, do ponto de vista da política externa, o quanto a gente pode considerar bem-sucedido, né? A questão é a falta de âncora militar e econômica para esta política externa e para a ação presidencial. Às 11 horas da manhã. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, porque nos permitiram, como já era esperado, que fôssemos além das primeiras aparências e percebêssemos os distintos planos de aprofundamento das questões que foram hoje aqui tratadas. Eu vou dizer praticamente uma obviedade, mas é importante enfatizar como ganha ainda mais importância e relevância o papel do INEU, que já tem sido assim desde a sua fase 1, 2 e agora 3, porque ao longo desses 25 primeiros anos do século XXI, as tensões vêm se agravando, há conflitos de toda a ordem e há questões que se apresentam de uma maneira que seriam muito mais do que urgentes, mesmo dramáticas. São climáticas, são econômicas, são bélicas. Só a título de exemplo, a possibilidade, coloquem por favor comillas, de paz na Ucrânia já vem derrubando as ações das empresas alemãs, do complexo industrial militar, que hoje é globalizado do ponto de vista ocidental. Isso nos apresenta, e pelo que eu entendo, eu poderia concluir das apresentações, é que a nossa margem de redução da dependência é bastante restrita. E isso talvez nos aponte para uma outra perspectiva e possibilidade dos institutos nacionais de ciência e tecnologia para além daquilo que já tem sido feito, de análises rigorosas, muito bem elaboradas, com substantividade empírica e teórica, mas também agora o desafio da possibilidade de proposições. Então, parece que é uma questão que se apresenta a nós de forma necessária, ou absolutamente necessária. Então, agradeço a cada um de vocês, Leonardo, Marcos Sepic, Hector, Andrei, a nossa equipe que organizou todo esse evento, Neuza, Sandro e Adriana, e o apoio sempre inestimável do Rafael e da Catarina. Então, teremos agora um intervalo. Dirijo-se, por favor, aqui ao nosso terraço aqui ao lado, e 11 horas teremos, então, a conferência de abertura. Muitíssimo obrigado.